Engana-se quem pensa que cuidar da voz é um trabalho apenas para profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, mas não. Isto é uma tarefa para todas as pessoas, que é reforçada no Dia Mundial da Voz, 16 de abril. E para trazer dicas e informações importantes sobre a saúde vocal, nós conversamos com a fonoaudióloga, a doutora Gisela Palos. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul, tudo bem? Um prazer estar aqui. Vamos esclarecer um pouquinho o que é a voz, como cuidar da voz, né? Um instrumento de trabalho para alguns, para outros não, mas todo mundo precisa dela, né? Nós agradecemos a sua participação, ainda mais para falar de um tema tão importante. A voz, ela é um instrumento que usamos o tempo todo, né? Durante o dia inteiro. Seja quem trabalha com ela ou não, mas muitas pessoas acabam negligenciando os cuidados com a saúde vocal. Isso é verdade? Sim, é verdade. A voz, ela exige cuidado. Tanto a voz usada profissionalmente, essa exige mais. Mas a voz do dia a dia também precisa cuidados. E quais são esses cuidados? Primeiro, tem que ser evitado hábitos errados. E como hábito errado, uma das coisas que a gente mais vê é o gritar, o falar alto, o pigarrear e alguns cuidados relacionados à alimentação. Outros vícios que também prejudicam bastante a voz, o álcool, o fumo, o uso de drogas ilícitas, todos esses são prejudiciais à voz, e principalmente da voz profissional. É muito relacionado o uso de álcool com cantores, noite, baladas, fumo, bebida, gelado, cantando, você entendeu? É bastante prejudicial à voz. Olha, e as pessoas que têm um tom de voz mais elevado, que ao longo dos anos mantêm esse padrão, que falam alto com frequência, pode sofrer prejuízos com o tempo em relação à saúde da voz? Sim, elas podem. Muitas dessas pessoas que falam alto não falam alto por necessidade, mas falam alto por hábito. A não ser uma pessoa, por exemplo, um idoso que já tem uma perda auditiva estabelecida, eles tendem a falar mais alto para ter o efeito de feedback, de voltar à própria voz, de se ouvir. Então, de qualquer forma, esse falar alto, esse gritar, prejudica a voz. Muitas vezes esses hábitos são desenvolvidos pelo próprio ambiente que a pessoa vive. Por exemplo, dentro de uma escola, uma sala de aula barulhenta, o professor que fala muito, se não falar alto, não é ouvido. Por sua vez, a criança que quer ser ouvida dentro de uma escola, ela desenvolve o hábito de falar alto. Existem famílias que por si só falam alto, por um hábito. E às vezes a gente acha até que está brigando, mas não, é o hábito de falar alto. Do mesmo jeito que a gente desenvolve esse hábito de falar alto, é possível reverter e desenvolver o hábito de falar mais baixo, entendeu? É uma questão de policiamento, mediante a necessidade do cuidado da voz. Sim. E durante as altas temperaturas, as pessoas costumam tomar bastante gelado, né? Se refrescar. Isso também prejudica a voz? Prejudica se você estiver usando a voz. Não tem nenhum problema em você tomar uma cervejinha gelada ou uma água gelada se você não estiver num uso contínuo da voz, tá? Existe o aquecimento vocal e quando você ingere o gelado, você causa um choque térmico na voz. Mas você terminou de fazer as suas entrevistas, por exemplo, você terminou de cantar, terminou de dar aula e você gosta de uma água gelada, de uma cervejinha gelada. O que eu aconselho fazer? Resfria a sua voz primeiro. Então, você vai tomar primeiro um golinho da água à temperatura ambiente. Você já dá uma resfriada na sua voz. O segundo golinho pode ser mais gelado, mas você segura ele na boca um pouquinho antes de engolir. Você resfriou mais um pouquinho. O terceiro, quarto golinho, faça isso também. Do quinto em diante, você pode beber o gelado, entendeu? Porque ali agora você está por conta do gelado e não utilizando a voz. Então, o que faz mal é o choque e não o uso do gelado em si. Né? Que não pode conciliar as duas coisas, usando voz, dando aula com a sua garrafinha de água gelada, cantando, fazendo um show com a sua garrafinha de água gelada, aí não faz bem mesmo para a voz. Sim.
E para essas pessoas que usam a voz profissionalmente mesmo, né? O dia todo, toda hora ali, precisam fazer o uso do aquecimento vocal e o repouso vocal também, ele é importante? O repouso vocal ele é mais indicado para as patologias, depois de instalada a rouquidão ou qualquer outra patologia na voz. Aí a gente indica o repouso como um cuidado. No dia a dia, se você usar bem, você pode usar a sua voz. Então, se não for uma voz gritada, se não for um uso exagerado, então você pode usar a sua voz. O aquecimento, no momento da utilização da voz, principalmente para cantores, ele é bastante importante. Tanto o aquecimento como o que a gente chama de arrefecimento, que seria o esfriar a voz. Existem exercícios para antes e existem exercícios para depois. Entendeu? Para você restabelecer, que é essa resfriada que você dá na voz, para você poder voltar à sua rotina, tomar o seu geladinho e tudo mais, entendeu? Então, é muito importante esses exercícios preventivos, principalmente para quem usa a voz profissionalmente, né? Quais dicas, para a gente finalizar, que você passa para as pessoas que utilizam a voz neste Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril? Pois é. Existem várias dicas, mas os cuidados, a prevenção sempre é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, evitar, por exemplo, o fumo, o consumo excessivo de álcool. Existem alimentos que são prejudiciais à voz, não é mito isso. Então, tem alimentos, por exemplo, os alimentos muito condimentados, alimento muito pesado, eles podem causar uma doença que a gente chama de refluxo. E o refluxo, ele volta gás, ele volta ácido de diluição de alimento e ele queima a região de prega vocal. Então, ele pode ser prejudicial à voz. O cigarro queima de fora para dentro, o refluxo queima de dentro para fora. E ele pode ser prejudicial à voz. Outro hábito é o hábito de ingerir bastante água. A voz precisa estar hidratada para ela trabalhar, mas não é tomar aquele golinho de água na hora que eu estou cantando ou na hora que eu estou fazendo a minha reportagem. É ter o hábito de tomar água diariamente e uma quantidade de água suficiente. Atividade física ajuda a trabalhar a respiração, porque a voz precisa da respiração para ser bem feita, para ela ter força, para ela ter fluência, para ela ter potência e tudo mais. Outros cuidados que a gente pode fazer. Ingerir alimentos mais leves. Na hora de usar a voz, evitar o uso de leite, chocolate, Coca-Cola, que são coisas que deixam a secreção, a saliva mais densa. Então, vai pesar mais sobre essa prega vocal, vai exigir mais esforço da prega vocal. Existe essa cultura que diz que maçã faz bem para a voz. O que faz bem para a voz é qualquer outra fruta, qualquer outra coisa adstringente. A maçã tem essa propriedade adstringente. Mas o limão também tem, a laranja também tem. Só que a maçã acaba sendo melhor porque ela exige um pouquinho também da mastigação. Além dela ser uma fruta com muita água, ela tem essa propriedade adstringente e ela exige a mastigação que trabalha também essa musculatura. A forma de falar influencia na voz. Uma fala mais pausada, uma fala mais bem articulada, ela acaba facilitando a vida da voz, entendeu? Então, tem uma série de coisas. É muita coisa, entendeu? Tem assunto por bastante tempo. Tá ok, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal TV Sul. Eu que agradeço pela lembrança, pelo convite, tá bom? E parabéns pelo trabalho de vocês aí.